Não precisa apagar a luz, porque senão só vai aparecer a camisa e vai ficar cruel. Vamos lá, você sempre tem um cavaleiro em pé. Sempre tem, sempre os mesmos. Muito bem, muito bem. Bacana estarmos juntos para essa aula conclusiva. Hoje, que dia é hoje, meu povo? 27 de junho de 2013. Estamos aqui na Faculdade Batista de Teologia para um resumão, né? Um panorama geral sobre a disciplina de pós-modernidade. Vamos dar aquele panorama desse fechamento, até para a gente relembrar valores, destacar princípios que até utilizaremos para fazer uma releitura dos fatos que estão acontecendo no nosso país a partir do pensamento que impera no momento. Nós começamos o nosso panorama, a nossa fala, destacando cada um dos principais períodos da história aí, dos últimos 6 séculos. Destacamos a linha de pensamento predominante e como cada período contribuiu com o início de um novo período e houve inclusive zonas de transição, né? Então, falamos que na Idade Média temos o período das trevas de 1000 anos, com a igreja com forte influência no pensamento. Destacamos inclusive como era a influência, como eram as falas e a pirâmide social, a ausência de mobilidade social. Vocês lembram disso, como era estruturada a sociedade naquele período. Chegamos aqui a fatos de transição, começamos a Idade Moderna. Os fatos de transição aqui passam pelo descobrimento das Américas, né? Passam pelas viagens intercontinentais. Já temos uma cultura de internacionalização, temos alguns eventos tecnológicos também que entram na Idade Moderna, entre elas Gutenberg com a prensa de tipos, fazendo com que as publicações caíssem mais na mão do povo e vindo ao encontro também do movimento de reforma. Na modernidade, nós temos o destaque do pensamento, do racionalismo, o aparecimento das grandes figuras. Começamos aqui nessa transição com a escolástica, que se desenvolve, então, a formação das universidades e toda esta linha que conduziu o mundo a uma linha mais científica, mais racional, mais voltada realmente a fatos que pudessem ser comprovados, constatados, documentados, para chegar depois da Revolução Francesa. Colocamos aqui uma linha divisória, apesar de não ter uma data efetiva e não ter, na verdade, nenhum fato específico, uma vez que há quem diga que a modernidade não chegou ao fim, a modernidade continua, usando o termo de modernidade tardia. Então nós não temos essa linha divisória. Mas para um efeito ilustrativo e histórico, a gente tem aqui na Revolução Francesa, tem um marco que vai adentrar para um movimento aí, posterior ou para grandes mudanças que nós observamos. Existe algo que eu não sei se falei com vocês e que acho que vale a pena o destaque. Vocês lembram que na virada do século tinha alguns medos, alguns receios, tipo o bug do milênio? Quem lembra disso aí? Tinha o bug do milênio, todos os computadores vão parar, não é isso, Pires? E tinha até as pessoas mais antigas. O meu avô falava assim, que determinado... Exatamente, Pires. Não que você seja antigo, né, Pires? Não é isso, mas o meu avô falava isso. 1000 chegará, você não ouviu isso? 2000 não passará, né? Exatamente. E um evento mais ou menos similar a esse, um medo de cataclismas, de grandes mudanças,
aconteceu na virada do século XIX para o século XX. É importante destacar isso, por quê? Porque os eventos históricos propriamente ditos não acontecem no ano 00. Você reparou que a Primeira Guerra Mundial aconteceu, né, quase na metade da segunda década do século, 1914. Então as mudanças elas não coincidem, né, com a virada do calendário propriamente dito. É interessante porque nós podemos avaliar que estamos em 2013, caminhando para 2014, e algumas mudanças sociais, algumas mudanças políticas estão ocorrendo também. Então aquele receio de ser no 2000, talvez a gente deva pensar que tem um gap, né, um intervalo entre a virada do século e essa maturação do novo século e a coragem ou o ambiente favorável, ou quem sabe até o Zeitgeist, né, que a gente falou, o espírito do tempo convergindo para essas grandes mudanças. De qualquer maneira, a gente tem a Primeira Guerra e depois, um pouquinho mais de 30 anos para frente, a Segunda Guerra e as mudanças que vão dar um panorama da chamada pós-modernidade, que é objeto do nosso estudo. A modernidade, este período que nós destacamos aqui, é antropocêntrico, né? Então, a grande característica dos três períodos é que, na Idade das Trevas, o centro era Deus. E você tem até o problema do Copérnico, tem até o problema, as questões que aquilo que contestava Deus, contestava a divindade, era passível de fogueira, passível de perseguição religiosa. Na Idade Moderna, com o advento da razão, o homem passa a ser o centro das atenções, centro do universo, centro das soluções. E, finalmente, na idade pós-moderna, esse período que nós estamos vivendo, nem tem muito um centro. A gente vai pegando aí as questões em nuvens, né? Estão pulverizados os focos, os determinantes para as tomadas de decisão, para o direcionamento do nosso sentimento, para a montagem da nossa escala de valores. Muito bem, neste antropocentrismo da Idade Moderna, a ênfase, obviamente, é no método científico. Cada um dos autores queria destacar a sua capacidade de provar o seu enunciado, mostrar que aquilo que se diz tem sentido, aquilo que está sendo dito tem lógica, obedece um critério, é passível de comprovação e até mesmo de reprodução em laboratório, sendo que aquilo que não obedece a esses critérios não são tidos como verdade ou não são confiáveis. Ok? A racionalidade, então a ênfase na razão, o mito do progresso, a percepção de que haveria um avanço, da percepção de que o homem assumiria condições melhores, e aí a gente destacou a pessoa de Adam Smith falando da riqueza das nações, que a mão oculta ia distribuir a riqueza, que o homem ia progredir, ia vencer enfermidades, ia vencer a fome, ia vencer a miséria, a supremacia do homem como centro então do universo, centro das decisões. Chegamos então às certezas da modernidade. Em função desta melhora, em função deste crescimento, em função dos progressos observados e dos problemas contornados, a certeza ficou estabelecida que o homem tem uma bondade natural em si. Ficou também, tornou-se lugar comum, a supremacia da razão. A razão deve imperar em qualquer tipo de pensamento místico, qualquer tipo de utilização da área cerebral mais primitiva deve ser desprezado. Os sentimentos não têm o seu lugar.
para uma sociedade que cresce, que progride, que produz, que distribui riquezas, é preciso então que esteja no trilho da razão. O progresso inevitável, o progresso é a consequência lógica do trabalho e do crescimento deste homem que é o centro, e por conta disso, da estruturação, por conta das melhorias observadas e dos sistemas que iam sendo engenhosamente desenvolvidos, é possível alimentar sonhos, utopias globais, os não lugares, né, os utópicos, os não lugares que poderiam ser imaginados, e mais do que imaginados, idealizados e objeto da busca do homem desta sociedade moderna. Passamos por esse panorama para entender a nossa transição de sociedade. Se nós não pensarmos então na continuidade da modernidade, pensarmos na descontinuidade e de um novo momento histórico, o que nós teremos? Teremos a decepção. Porque não foi preciso pensar muito, observar ou fazer pesquisas apuradas para se concluir que a vida não melhorou, que a ciência não trouxe todas as respostas, que os homens não se tornaram mais bondosos, não se tornaram mais amáveis, que as riquezas, diferente da fala do Adam Smith, não foram distribuídas pela mão invisível, pelo contrário, se observou nas diversas sociedades algo que é muito forte para nós no Brasil, que é a questão da desigualdade social. Logo, o homem não tem essa bondade em si mesmo, logo a decepção foi inevitável. A ciência não tem todas as respostas e é preciso uma percepção diferente da sociedade, preciso fazer uma releitura. Essa decepção nos conduziu a novos enunciados e a novas percepções na sociedade. Então, ao longo da nossa caminhada, falamos sobre os autores e suas diferentes percepções. Falamos sobre François Lyotard, escapou aqui, François Lyotard, dizendo que era o fim das metas narrativas, ou seja, o fim daquelas histórias que dão respostas para todos os problemas, que são válidas em todas as sociedades. Então, a utopia de que o socialismo resolveria todos os problemas sociais, com as experiências que os países socialistas tiveram, ficou comprovado que não há fórmula mágica. Então, as metas narrativas chegam ao final na nossa sociedade, por conta da descrença, a falta de credibilidade das instituições, a falta da credibilidade daqueles que estão à frente. Algo que estamos observando, inclusive, hoje, no movimento Passe Livre, todo o seu desdobramento, né? Uma das falas que o movimento faz é sem bandeiras, né? Porque a bandeira é o símbolo da metanarrativa, o símbolo de que há condição da criação de um lugar melhor ou da reprodução de um sistema. O fim das metanarrativas passa por essa questão. Frederick Jameson chama o nosso sistema de capitalismo tardio. Ou seja, ele diz que continua o sistema moderno com as máximas do capitalismo elevadas à última potência. Ou seja, produzir cada vez mais e mais, gerar cada vez mais e mais consumidores e criar um sistema de obsolescência programada, ou seja, descartar os itens e criar uma necessidade de troca. Nós vivemos no capitalismo tardio, segundo ele, segundo o Jameson. Jürgen Habermas mostra que o nosso sistema, na verdade, é uma continuidade, sendo que a ênfase está em opor-se ao iluminismo. Também momento histórico que destacamos aqui no nosso bate-papo, falando que o iluminismo
vem conectado com o positivismo e todo este olhar de um mundo melhor foi rompido pelas decepções. Então, a fala do Habermas é justamente nessa direção de combater essas percepções que foram equivocadas. Lipovetsky fala sobre uma hipermodernidade, sobre então a modernidade também no seu extremo de consumo, no seu extremo das imagens, no seu extremo das marcas. E a figura que dei um colorido especial nas minhas falas, Zygmunt Bauman, que trata o nosso momento de modernidade líquida, ou seja, a modernidade que tratamos dos primeiros momentos, onde floresceu o movimento dos enciclopedistas, a modernidade que tratamos, onde floresceu o iluminismo e o positivismo, tinham como parâmetro máximo, como base, aquilo que é sólido, que pode ser tocado, quantificado, reproduzido em laboratório. O nosso momento de modernidade já é uma modernidade oposta a isso, ou seja, há uma instabilidade, uma volatilidade, tal qual a amônia, que você não sabe, olhando não sabe muito bem se é líquido ou se é gasoso, que o estado físico fica alternando. A nossa sociedade é assim. Então, na nossa sociedade a gente observa essa incapacidade de segurar, de ter algo sólido, palpável, uma única bandeira, uma única tese a se defender. Com esses pensadores, você também já consegue criar um paralelo com as manifestações populares que nós observamos na nossa sociedade na última quinzena, né? Por conta disso, novos parâmetros se estabeleceram. Então, a fala desses pensadores vale a pena trazer para o nosso bate-papo para dizer que o termo pós-modernidade não é um consenso. A nossa matéria tem esse nome por questão de convenção, mas não é um consenso entre pensadores. Cada um escolheu um tema para tratar. Vamos chamar então de pós-modernidade e dizer que esse momento histórico tem características em comum, destacadas e observadas por todos os pensadores e que você fatalmente verá na sua relação com a vida, com a igreja, o trabalho, nossas relações de consumo, enfim. Quais são esses 4 pontos que estabelecem os novos parâmetros da nossa sociedade? Em primeiro lugar, não existem absolutos. Aquilo que nós chamamos de relativismo. Todos estão certos. Todos têm a sua percepção, a sua razão, e por conta desse aspecto subjetivo, todos têm a sua verdade. Então, fizemos inclusive a trilha sonora deste momento lá com Raul Seixas. Se eu quero e você quer, tomar banho de chapéu, esperar Papai Noel, escutar Carlos Gardel, faça o que quiseres, pois é tua lei. Viva a sociedade alternativa, cantava o Raul Seixas. E essa é a máxima do relativismo, de todos estarem certos. Algo também que você possivelmente percebeu no movimento Passe Livre e nos seus desdobramentos. Cada um tinha uma bandeira, cada um com uma fala, pessoas de tribos diferentes, de orientação diferente, seja ela religiosa, sexual, alguns pontos de convergência, mas também muitos pontos de divergência e pontos respeitados pelas partes que estavam envolvidas. Marca do segundo tópico que destacamos, que é o pluralismo. Todos devem ser aceitos nos seus valores. Ok? Então, há uma convivência harmoniosa. Eu lembro do show do U2, onde o Bonovox usava uma bandana com a palavra coexistência, ou no inglês o coexist, sendo que uma letra era o símbolo do islamismo, uma letra era o símbolo do judaísmo,
uma letra era o símbolo do islamismo. Então, islamismo, judaísmo e cristianismo. As três principais religiões monoteístas, e aquele cantor ativista trazia então essa comunicação visual, mostrando a necessidade de coexistência, e nós vamos caminhando para uma sociedade cada vez mais tolerante, cada vez de coexistência. Temos nas novelas o destaque do homossexualismo, inclusive com uma ênfase que é um cara legal, as falas midiáticas apontam para o poder de consumo dos homossexuais, criando todo um cenário positivo de coexistência. A felicidade como objetivo, e para isso o parâmetro é evitar a dor, termo não muito usado, não muito comum, mas existente, o eudemonismo, presente na propaganda, na publicidade, onde a gente tem inclusive alguns remédios com frases do tipo: você não precisa sentir dor, né? Então, alguns medicamentos trazem essa frase de efeito para um remédio, e também, por que não dizer, daqueles que usam no ambiente religioso. Uma determinada igreja tem a frase: pare de sofrer, né? Então, é um valor da nossa sociedade, o eudemonismo. E não há necessidade do bem comum. Também pulei aqui o hedonismo. Pulei o hedonismo, que é o prazer como parâmetro de decisão. Você tem que buscar o prazer. São os valores da nossa sociedade, são os valores em destaque que nós precisamos, então, observar, e precisa ser levado em conta para os nossos processos de avaliação, para as nossas leituras do fato, para os nossos posicionamentos com relação à vida. Ok? Muito bem. Esta orientação baseada no prazer, baseada em não sentir dor, aceitando tudo, esta absorção, essa ausência de oposição, digamos assim, ela trouxe consigo um preço. Um preço, de certa maneira, alto, um preço que a história vai nos revelar a sua totalidade no decorrer dos anos. Porque nós não podemos esquecer que estamos no olho do furacão, né? Estamos em meio às mudanças. Então nós não sabemos muito bem onde isso vai dar. Ok? Quais são os preços, pelo menos, que nós já podemos observar? Primeiro, a abertura para perversões. Ok? Principalmente esta ênfase no prazer, o hedonismo como critério para a tomada de decisão, vai nos conduzindo a uma espiral ascendente, onde não há limite, onde você tem que o prazer, a pessoa vai sendo insaciável, vamos dizer assim. Então nós já temos notícias, por exemplo, de estabelecimentos, né, agrários, vamos dizer assim, sítios, fazendas, onde a pessoa tem acesso para ter uma relação sexual com o animal, né? Então a coisa, ela começa, o prazer é buscado de uma maneira, mas a pessoa vai ficando insaciável, vai buscando alternativas, né? Tem aquela questão do jogador de futebol, casou com uma modelo, casou com outra, casou num palácio, né? Tava lá com todas as meninas que todo mundo queria. Aí depois, o cara precisa sentir prazer. Vou catar um traveco lá na esquina, né? E sai com travesti, não é isso que o pessoal ainda faz piadas até hoje, né? Então, é essa questão da abertura para perversões, ok? Isso, barriga. Exatamente. Não fala o nome que ele processa a gente. Essa questão da hipermodernidade, do capitalismo levado às últimas consequências, e de uma sociedade que faz com que as pessoas vivam sempre na expectativa, sejam sempre insaciáveis, ela também tem trazido doenças novas, doenças modernas.
Doenças que são consequências da pessoa não se satisfazer, da pessoa não se contentar, ou de você ter a percepção de que está faltando alguma coisa. Então, a obsolescência programada faz a pessoa achar, poxa, eu preciso trocar de celular. Você tem celular? Não, mas eu preciso de um modelo mais novo. Preciso trocar de carro, porque mudou a lanterna do carro. E nessa ansiedade da roupa, do celular, do carro, algumas pressões sobrevêm na mente das pessoas, podendo convergir em níveis de estresse, em alguns distúrbios, algumas manifestações na forma de depressões, de síndrome do pânico, de uma baixa autoestima por não estar de acordo com os padrões que nossa sociedade coloca. Esse é um preço que está sendo cobrado, né? Nós temos um altíssimo consumo de medicamentos para a pessoa poder dormir, para poder relaxar, porque o cara trabalha demais, porque na terminologia bíblica ganha o mundo inteiro e perde a alma, né? Então, o distúrbio não só físico, emocional, mas também familiar. Algumas famílias desestruturadas, as mulheres conquistaram seu espaço de trabalho, mas em contrapartida abriram mão de um aspecto importante da família, e essa conjugação, essa equação é bastante complicada. Violência urbana, natural, porque aquele que não tem quer ter, e ele tem o direito de ter, e não tem um sistema que lhe dê condições para isso, né? A condição dos insaciáveis já foi citado acima. Trabalhar muito para ter muito prazer, a questão do workaholic, da pessoa que trabalha para viver e vive para trabalhar, né? E a gente tem até algum trocadilho nesse sentido atribuído a Mahatma Gandhi, né? Dizendo que não dá para entender o homem ocidental, né? Alguma coisa mais ou menos assim, talvez alguns se lembrem, né? Ele trabalha, gasta os melhores dias, né? Com o trabalho, para depois gastar a saúde para trabalhar, para depois aquilo que acumulou usar para ter saúde no caminho oposto, uma coisa mais ou menos nessa linha. E essa questão também da pluralidade vem com as guerras justas que são estabelecidas aí, agora talvez não mais tanto do ponto de vista territorial, porque a questão não é mais uma modernidade sólida, onde a gente pode quantificar, onde a gente pode estabelecer o perímetro, mas dissolvida, pulverizada. O bombardeio de 11 de setembro, por exemplo, é um sinal disso, né? O inimigo vem, mas a gente não sabe de onde ele vem. O ataque é feito, mas qualquer um pode ser aquele que ataca e aquele que atenta contra a nossa integridade, contra o nosso bem-estar. Porque já não está mais definido, polarizado, como no período da Guerra Fria. Não está polarizado quem é da esquerda e quem é da direita, ou quem come criancinhas, né? Não é mais assim. Agora está envolvido, dissolvido no meio dos vários públicos. Tudo isso, esta leitura que fizemos ao longo do semestre, tem um objetivo: entender o nosso tempo. E para isso nós trazemos aí uma frase de Søren Kierkegaard. Por que é necessário entender o nosso tempo? É preciso entender, basicamente porque, na maioria das vezes, a gente observa que a igreja ela ainda funciona com a mente moderna. As pregações, a estrutura do pensamento, até mesmo a postura apologética, a defesa da fé. Muito dos nossos departamentos, muito da nossa fala, ela está naquele paradigma moderno de razão, de ciência, de lógica, de quantificação, numa sociedade que já não leva mais isso ao pé da letra, não leva isso tão a sério, que não exige isso. Moral da história, é possível que estejamos gastando, como diz o ditado, vela boa com defunto ruim. É possível que a gente esteja
fazendo um exercício muito mirabolante para responder perguntas que ninguém mais está fazendo. Então, a nossa matéria, ao longo desse semestre, teve esse objetivo, de fazer a percepção da nossa sociedade, para que nós, juntos, façamos a avaliação e possamos responder as perguntas cabíveis, as perguntas que estão sendo feitas. A sociedade moderna tinha essa racionalização, essa quantificação. E aí o Kierkegaard disse o seguinte: não são produtivas ou úteis as evidências sobre a historicidade de Jesus. A fé genuína é algo interior. Descobrir algo não fará que o descrente creia, nem tampouco a ausência de descoberta fará com que o crente deixe de crer. Provas são antagônicas à fé. Milagres servem apenas para chamar a atenção. Então a fala desse filósofo é muito pertinente. Por quê? Porque enquanto a igreja está gastando tempo para ter provas, no fundo, a pessoa não precisa de prova para crer. A fé trabalha em outro campo, o campo da interioridade. Você não precisa, a pessoa não vai começar a ter fé por causa da prova. E em contrapartida, o oposto também é verdadeiro. A falta de provas não mina em nada a nossa fé. Alguém pergunta para você: qual prova você viu de que Jesus ressuscitou? Estou com Jesus. Jesus está no meu coração, cara. Estou em paz, eu sei que eu vou para o céu. Eu não quero... Na verdade, a questão da prova, ela até evoluiu para o campo das relíquias, evoluiu para o campo da materialização, da fé que sempre caracteriza a idolatria. Então esta percepção do nosso tempo já nos poupa de gastar recursos, gastar tempo, investimento com aquilo que já não é mais tão relevante. Inclusive, esta fala do Kierkegaard possivelmente brota num tempo em que todos estão concentrados em separar o Jesus histórico, né, do Jesus da fé. A ênfase de Bultmann, esta fala, que para nós, sinceramente, é um bom exercício, é algo bacana, do ponto de vista pessoal, deve ser lido, estudado, objeto da nossa atenção, mas não é crítico para o nosso público, a nossa sociedade, que está percebendo de outra forma. Um dos medos na virada do século, né? Quando a ênfase, como citei, era o 2000, né, o 000, era a questão da fé morrer, das pessoas não terem mais fé. E nós vimos justamente o oposto. A fé não somente floresceu, como também veio forte e veio pulverizada. Então o cara acredita em duende, acredita em pirâmide, acredita, né, tinha um padre doido bebendo xixi, o cara acredita em tudo, né, na urinoterapia, né, a gente viu uma série de itens na virada do século, baseado não mais então na razão, mas no aspecto subjetivo, no sentir-se bem, no desenvolver a sua espiritualidade. Tendo essa percepção, então, com esse destaque, que a nossa mente é muito moderna, e nós estamos num momento pós-moderno, é preciso destacar a necessidade de observar a cultura, ou seja, aquilo que o homem produz, ou seja, aquilo que comunica, que interage e que faz com que a expressão do homem marque o seu tempo, marque o seu local e crie um relacionamento com os seus pares. Nisso, nós como cristãos, e agora já fazendo a transição da fala do panorama histórico para o panorama cristão, não podemos deixar fugir da nossa mente que o cristianismo é contra a cultura. Isso é muito importante, porque assim, o cristianismo, ele não é uma cultura, mas sim aquele que absorve as culturas e faz uma releitura, e tem uma percepção a partir do ponto de vista de Deus. Isso é fundamental e a gente precisa atentar para isso,
Porque o apóstolo Paulo fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus em Efésios capítulo 1. O que quer dizer isso? Quer dizer então que nós temos agora o acesso a Deus, nós temos agora uma relação com Deus através dos méritos de Cristo Jesus, e nós temos a percepção do ponto de vista de Deus. Ele usa essa figura de linguagem então metafísica, de estarmos para além desse local, desse convívio, dessas relações, como aqueles que têm a condição de olhar com outros olhos, perceber de maneira diferente. Nunca podemos, então, perder de vista a nossa função contracultural. As manifestações são diversas. Nós temos uma opinião sobre elas e podemos, inclusive, nos apropriar delas. Foi a falha missiológica desenvolvida e observada há séculos, mas que agora a gente tem uma condição, uma tratativa diferente agora do ponto de vista missiológico, que é absorver a cultura do povo que se está indo levar a mensagem. Agora, missões já não passa mais por uma mudança comportamental, né? Não é o terno e gravata no país tropical, né? Então a ênfase agora é outra. A ênfase é na mensagem. A cultura ela é absorvida e ajustada em seus valores, que não depõem, obviamente, contra o cristianismo. Você vai chegar numa sociedade que na sua cultura preza pelo canibalismo, por exemplo, aí você vai ter este contorno cultural. Mas aqueles itens que não afetam, que não ferem, podem ser apropriados, absorvidos e utilizados com toda a tranquilidade. Veja então que nós já temos algumas flexibilizações dentro do cristianismo, né? Quando nós falamos que vamos absorver uma determinada cultura, na sua música, na sua indumentária, no seu gerenciamento cronológico, o que é melhor de manhã, de noite, nas maneiras comportamentais, nós já estamos dando esta fluidez da qual o Bauman falou e já estamos começando a encontrar caminhos para o exercício cristão ou para a boa utilização do nosso momento pós-moderno com os valores cristãos não se chocando. Muito importante dizer, quero deixar claro para vocês, meus amigos, que cabe aqui a fala atribuída ao Che Guevara, né? Você pode arrancar uma flor, pode quebrar um galho, pode derrubar uma árvore, mas não pode deter a primavera. Nós já estamos no meio disso. É inevitável. Existem dois caminhos possíveis. O primeiro caminho é o caminho da gente ser antagônico, ficar debatendo, ficar de uma maneira até ficar meio que se lamentando, né? Bons tempos aquele, essa sociedade pós-moderna não vale nada. Não tem uma postura assim? Há quem diga, né? Pós-moderno. Ficar demonizando o nosso momento histórico é uma postura possível. A segunda postura, tal qual na arte marcial, tem algumas artes marciais que o cara usa o golpe do oponente, a força do golpe ele derruba o oponente. Já viram isso? Eu penso que a segunda postura é essa. Nós utilizarmos dos valores desta sociedade, desse momento histórico que nós vivemos, atribuindo, perdoando a redundância, né, atribuindo valor aos valores e chegando numa condição melhor, mais genuína, mais verdadeira, mais equilibrada. E é sobre isso que eu quero falar nessa nossa etapa de conclusão. Por exemplo, nós temos a questão do relativismo, né? O relativismo é base do cristianismo, o absoluto. A questão é que nós absolutizamos alguns itens que não são absolutos. Porque o absoluto do cristianismo é uma pessoa. No livro de Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega. O absoluto é uma pessoa. O absoluto não é a forma, não é aquilo que se adquire, não é o que se faz, nem como a gente se manifesta. Então, como nós atribuímos valor? É realmente entendendo as questões relativas e
no meio das questões relativas, pensando o absoluto e trazendo a pessoa bendita de Jesus para essas questões, para ter um norte que pode variar nas suas manifestações e nas suas expressões. E aí, dentro dessa questão do relativismo, existe um valor absoluto que se destaca e que faz toda a diferença, que é aquilo que o apóstolo Paulo chama de o exemplo. Quando ele escreve a Timóteo, ele fala: seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato. Uma questão que o Senhor Jesus destacou muito é o choque entre aquele que diz algo e pratica algo totalmente oposto do que diz. Então, no nosso mundo relativo, a credibilidade está naquela pessoa que serve de referência, que é coerente, que tem um discurso que se confirma pelas suas práticas. Este é o absoluto, porque nesta relativização, aquele que é incoerente, ele só cai em descrédito. Uma das necessidades da igreja na sociedade pós-moderna é ser uma comunidade de fé que confirme com as suas práticas aquilo que ela prega. Assim ela vai captar as pessoas, vai ganhar crédito e vai estar revertendo um quadro negativo. A sociedade pós-moderna, ela tem uma crise forte e uma posição totalmente contrária às instituições. As instituições foram descredibilizadas. E aí, a soma da credibilidade das pessoas vai atribuir valor à instituição. Mas, se eventualmente algumas pessoas não tiverem crédito, não tiverem valor em si mesmas, aqueles que têm o valor em si não serão anulados pela instituição. Ninguém vai falar para você assim: você é da igreja tal, porque você tem critérios que colocam você numa condição diferenciada. Outro valor, outro destaque do nosso momento é a questão do pragmatismo. E o pragmatismo também é uma força que nós devemos nos apropriar. Nos apropriar do pragmatismo, trazendo as questões para o chão da vida, trazendo as observações para o campo da prática, para o campo daquilo que nós podemos aplicar nas nossas vidas, na nossa família, um ajuste entre o discurso e a prática, mas também entre aquilo que se fala e para que serve aquilo que se fala. Na história da igreja, a gente tem discussões aí homéricas de quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha, né? Na cabeça do alfinete. Os caras já gastaram tempo discutindo isso aí, né? Então, assim, são questões irrelevantes que não mudam o nosso comportamento, não mudam a nossa sociedade e, obviamente, não serão absorvidas pelos nossos ouvintes. A sociedade pós-moderna é prática, e aí o pragmatismo é um valor. Eu lembro do trabalho da Ieda, em que ela faz a citação de uma pessoa que ela entrevistou. E na entrevista que ela faz com a pessoa, ela perguntou: mas e aí, por que as questões ligadas a Jesus não te afetam? Por que você não tem uma decisão e não tem um compromisso com Jesus? A resposta da pessoa, muito próxima a ela, inclusive, foi: porque ninguém me disse que é importante. Não é isso, Ieda? Ninguém me disse que isso é importante. Ninguém mostrou para mim o valor que isso tem. Então, às vezes, as questões ficam muito abstratas e, principalmente no ambiente da igreja, nós perdemos um pouco a visão do reino de Deus e dos valores do reino de Deus e nos concentramos muito nos valores da instituição, que, pelo momento histórico, em si mesmo já está descredibilizado. Precisamos ser práticos, precisamos ser diretos, precisamos ser objetivos, precisamos ser verdadeiros com as pessoas. Uma das questões que o nosso momento histórico permite é o destaque da verdade. Você já observou os humoristas que fazem stand-up comedy? São os caras que falam a verdade, né?
A grande sacada do stand-up é não ser politicamente correto. E a igreja perdeu ao longo dos anos muito por essa busca de ser politicamente correta. A posição politicamente correta não chama pecado de pecado. E aí já bagunça tudo. Então o nosso momento é favorável para falar verdades. Você vai para o inferno. Você vai morrer. Isso que você está fazendo atenta contra a sua família. Falas que apontam um caminho e mostram as consequências de não seguir esse caminho. Ser prático é, então, algo que é valioso na sociedade pós-moderna. Então, utilizem essa força e apropriem-se deste momento. A questão do hedonismo também, aqueles de vocês que assistiram aquele filme que... É uma adaptação cinematográfica do livro do Humberto Eco, né, Em Nome da Rosa, vão lembrar de um momento em que os sacerdotes estão discutindo, né, estão discutindo se Jesus riu ou Jesus não riu. Porque se ele riu, a risada é alguma coisa banal, e ele gastou tempo fazendo coisas banais. E aí fica aquela discussão, e atribui-se o valor do sacerdote à sua carranca, ao seu grau de rigidez, à sua postura taciturna. Parece a igreja evangélica também absorveu um pouco disso, né? O pastor sério é aquele pastor que não dá risada, não brinca. E até destoando um pouco do Jesus, que me parece ser simpático, me parece ser um cara com fluência e que tinha uma doçura, tinha uma leveza, a ponto das crianças virem ao encontro dele. Criança é verdadeira, criança não anda com cara chato. Então o hedonismo em si, ele também não é algo contrário a nós, de maneira nenhuma. Nós temos a missão de usar este valor da nossa sociedade, do prazer, usar com os nossos critérios. Não é porque é espiritual que tem que ser chato. Não é porque é espiritual que tem que ser feio, tem que ser de mau gosto. Não é porque é espiritual que tem que ser cansativo. Né? Você pode ter algo espiritual que é agradável, que é feito com cuidado, com critério, que é objeto do investimento de tempo, de recursos. Porque você vai numa peça teatral, o cenário é feito bem feito, né? Então, propiciar prazer em si mesmo é um valor evangélico, é um valor que não depõe contra a nossa fé. A nossa fé não está baseada no silício, em dar chicotadas nas costas, ou baseada em subir escadarias de joelho. Nossa fé não anula o prazer. Parece que esse é um dos itens que causa mais mal-estar no público evangélico, né? Esse momento é o momento do hedonismo, ótimo. Teremos prazer com critérios reais, valiosos, que ajudem, inclusive, que assumam a posição de veículo na transmissão da mensagem. Então, podemos usar a força do hedonismo, sim, né? Com o nosso eixo maior, que é mudar a forma sem mudar o conteúdo. Mudar a forma sem abrir mão daquilo que nos é precioso, que é a pessoa bendita de Jesus. Finalmente, mas não menos importante, se a base do nosso momento histórico está diretamente associada à tecnologia, às redes de informação, aos mecanismos de informação, precisamos fazer bom uso disso. Esses valores, essas ferramentas, elas podem ser utilizadas para o reino de Deus e para a glória de Deus. Então, estamos nos fazendo agora um vídeo no YouTube falando, compartilhando com o grande público que nos é precioso, a nossa estadia junto, é isso, para agregar, para falar da pessoa que mudou a nossa pessoa, da nossa nova condição em Cristo Jesus, e da verdade que as mudanças sociais,
em nada afetam a nossa fé, as mudanças sociais em nada depõem contra a nossa esperança, pelo contrário, podemos fazer uso delas, validá-las com aquilo que realmente tem o valor eterno, o valor que não se estima. Eu quero ouvir vocês, alguma colocação, alguma observação dos destaques que foram feitos nessa nossa aula conclusiva aqui da Fabitel, desse primeiro semestre de 2013. Temos alguma... Vocês querem pontuar algum item? Tranquilo? Posso entregar as notas então? Tranquilo.